Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história de 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre José Alain, pároco desta igreja de São José Operário, meus irmãos e minhas irmãs que estáis aqui presentes na Igreja Matriz, ou aqueles que nos acompanham pelo sistema de comunicação. Nós estamos reunidos para celebrar mais um culto dominical e o Senhor neste dia vem despertar o nosso coração para uma realidade escatológica. Padre, o que significa esta palavra? Significa a realidade ligada ao final dos tempos, ao dia em que o Senhor virá em glória, julgar definitivamente todos os povos e levar consigo aqueles que lhe pertencem. Os que não são seus ficarão certamente como as jovens que nós vimos no Evangelho, gritando pelo nome do Senhor, mas não terão dele uma resposta positiva. Por quê? E então que nós precisamos tomar esta parábola desde essa sua perspectiva do final dos tempos, com uma atenção redobrada, porque se o Senhor nos convida a esta reflexão neste domingo, é porque quer fazer o nosso coração, de certo modo, voltar-se para o fim dos tempos, voltar-se para aquilo que um dia nós seremos, se obedecermos às suas leis. Sendo assim, entremos no texto que nos foi proposto pelo Evangelho e pela liturgia de hoje. O Senhor, conforme o costume, apresentou às pessoas uma parábola, porque queria que elas compreendessem as coisas de um modo figurado.
E a razão era muito astuta da parte de Jesus. Dizendo uma parábola, só compreenderia aqueles que verdadeiramente já conheciam o proceder de Jesus. Os que não tinham nenhuma relação com o Senhor, certamente escutavam esta parábola e em seu coração nada estava sendo dito. Porque afinal de contas, soava como mais uma historinha daquele Jesus, filho de José, o carpinteiro, que as pessoas, algumas, estavam tratando como profeta, mas talvez nem fosse ele uma pessoa tão importante assim. Mas havia um outro grupo, aqueles que já conheciam o modo de proceder de Jesus, e quando ele dizia uma parábola, imediatamente começavam a perceber nas entrelinhas o que queria dizer o Senhor, e não somente compreendiam, mas procuravam obedecer a partir daquilo que estava sendo dito, porque os seus corações, diferente do primeiro grupo, estavam sensíveis à voz de Deus. Primeira pergunta que nós devemos fazer à nossa consciência a partir da provocação desse evangelho. Quando nós escutamos uma parábola como esta, e poderíamos no sentido literal da palavra dizer, de tal gravidade como esta parábola, o nosso coração simplesmente a escuta, sem compreender absolutamente nada, ou de algum modo ele vibra por perceber que se trata de uma realidade importante. Em que grupo nós estamos? O grupo dos insensíveis, que já conhecem o modo de proceder e de falar de Jesus, ou o grupo dos sensíveis à força do Espírito, que ao fazer com que uma palavra seja proclamada, já reverbera em nosso coração como uma realidade que precisa ser vivida e levada a sério. Pois bem, por providência da graça de Deus, o Senhor colocou neste mundo a igreja para que fosse aquela voz que as mulheres, prudentes e imprudentes, puderam escutar. E o que gritava a voz? O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Este é o grito da igreja. O noivo está vindo, está voltando para resgatar aqueles que são seus, aqueles que lhe pertencem, aqueles que lhe são sensíveis, aqueles que estão ainda com as suas lâmpadas cheias de vigilância, porque não esperam outra coisa que não a vinda do Senhor. E então, meus irmãos e minhas irmãs, que ao ouvir o grito da igreja, todas as virgens tiveram uma mesma reação. Elas se levantaram para ir ao encontro do noivo, porque afinal de contas era um evento escatológico. Volto à palavrinha difícil para dizer, era um evento importante, e em termos do que acontecerá neste mundo, nós podemos inclusive descrever a partir das Sagradas Escrituras. O evento fará com que os anjos toquem trombetas, o Senhor venha sobre as nuvens, o mundo inteiro, diz os textos, e os seres que o povoam verão a glória de Deus, e o mundo estremecer perante o seu esplendor. Perguntemo-nos, diante de um evento que movimenta todo o orbe terrestre, e poderíamos dizer do planeta e dos outros, quem não reagirá? Todos reagirão, os que foram previdentes e os que foram imprevidentes. Mas atenção, a resposta de Jesus é diferenciada aos dois grupos. Ao primeiro grupo, aquelas que estavam com as lâmpadas cheias, o Senhor, o noivo, se alegra por vê-las, porque as conhece. Abre a porta e diz: entrem, porque chegou a hora das núpcias.
Ou seja, chegou a hora de nós celebrarmos a nossa união. Meus irmãos, que realidade profunda. Se nós nos identificamos com o primeiro grupo, aqueles que estão, ou melhor, com o segundo, no sentido cronológico com que expus as coisas, mas no grupo dos que estão sensíveis a Deus, crescentes em amizade com Ele, Ele nos conhecerá no dia deste grande evento. Quando voltar em glória, o Senhor lançará o seu olhar imediatamente para aqueles que lhe são íntimos e conhecidos. E poderíamos aqui trazer, inclusive, um exemplo comum do nosso cotidiano. Quando nós passamos pelas ruas de nossa cidade e encontramos algum desconhecido, a nossa reação é uma reação de indiferença. Porque, afinal de contas, nós não sabemos quem são as pessoas que estão ali, transitando por perto. Nós não conhecemos a sua vida, a sua história, e, portanto, aquela pessoa não nos interessa. Ela não faz parte da nossa vida. Mas se ao contrário, caminhando pelo calçadão de Jacobina, nós encontramos uma pessoa que nos é conhecida e querida, um grande amigo que costumávamos frequentar a casa e por causa da pandemia deixamos um longo período de nos ver, imediatamente a nossa reação, inclusive interior, é de alegria e de celebração. E nós começamos a perguntar: como você está? Que bom é ver você, que bom é ouvir a sua voz. Nós nos agradamos daquela presença, porque nós conhecemos a preciosidade da amizade e da relação com aquela pessoa. E o nosso coração, portanto, encontra não somente a pessoa, mas encontra coração a coração, porque sabemos o que sente o outro, o que pensa o outro sobre nós, porque há uma relação construída de confiança, porque existe uma realidade sólida que foi feita entre nós, e ainda que passemos anos sem ver a pessoa, no primeiro encontro, se nós a amamos, nunca passaria pela nossa cabeça tratá-la com indiferença, mas ao contrário, dispensar o máximo de amor que nós temos com esta pessoa. O que você tem construído com Jesus neste tempo que, segundo São Paulo, são os últimos? O que nós, Igreja de Deus, temos construído na relação com o Senhor ao longo deste tempo livre que nós estamos vivendo com a pandemia, mais livre do que todos os outros? Eu brincava com um amigo que se tem uma desculpa que atualmente nós não podemos dar uns aos outros, é a de que não tenho tempo, porque todos nós temos tido tempo. Alguns em mais ou em menor medida, o tempo está maior, o tempo livre que nós possuímos está maior. Como você tem aproveitado para crescer em intimidade com Deus, neste tempo que, repito, são os últimos? Quando o Senhor vier em glória, o seu rosto será um daqueles conhecidos de Deus? Ou Ele nos tratará com indiferença? Por uma razão muito simples: ao longo de nossa vida nós optamos por não conhecê-lo, e as nossas lâmpadas estão vazias, porque, meus irmãos e minhas irmãs, o azeite a que se refere o Evangelho, que enchem as lâmpadas das virgens, significa a oração, a vigilância, a constância, a frequência nos sacramentos, a visita às Sagradas Escrituras, as adorações ao Santíssimo Sacramento, a oração do terço do Santo Rosário. É preciso que essas práticas permaneçam em nossa vida como uma realidade que não pode, em absoluto, ser tratadas como sendo secundárias, porque se não existirem, as nossas lâmpadas se vão
esvaziando, nós permaneceremos num breu, numa escuridão tal, que o Senhor sequer poderá enxergar o nosso rosto, e quando nós batermos a porta, será tarde demais, porque a resposta de Jesus será: eu não vos conheço. Meus irmãos, cada vez que eu ouço este evangelho, e qualquer evangelho que venha a inclinar-se em tom de final dos tempos e vinda de Jesus, o meu coração estremece, porque eu vejo que nós precisamos cultivar em nosso coração um dom do Espírito Santo de Deus, que não tem sido buscado pelos cristãos: o temor. Nós aprendemos que Jesus é amor, nós aprendemos que Jesus é um Deus misericordioso, rico em bondade. Nós aprendemos que o Senhor abraça toda criatura com ternura, disse o salmista. E vamos, evidentemente, nos apegando apenas através da nossa razão e inteligência a esta imagem de Jesus, mas vamos esquecendo que o Pantocrator tem sobre nós dois olhares. O Pantocrator, para quem não conhece, é um ícone bizantino, em que Jesus de um lado tem a sua face misericordiosa em um olhar sereno, do outro um olhar de juiz, que vai julgar a nossa conduta, que vai julgar as nossas escolhas, que vai perceber o quanto de esforço foi posto para a nossa conversão, que vai julgar inclusive em que medida nós tivemos a oportunidade de abraçar o Evangelho e não quisemos por indiferença a ele, à igreja e à sua palavra. Quantos receberam este tesouro para encherem as suas lâmpadas de óleo e apenas vivem como se Deus não existisse, veem as suas lâmpadas esvaziando-se, não se importam porque são imprudentes, e alguns, eu acrescento, receberam a lâmpada cheia de óleo e livremente derramaram todo o óleo, porque Deus não lhes interessa mais. É o que tem feito este Brasil, chamado de maior país católico do mundo. Nós não queremos Deus, dizem os homens. Nós não queremos a Virgem Maria, dizem os homens. Nós não queremos viver nenhum processo de conversão, porque nós somos livres para abraçar qualquer ideologia que nós quisermos, porque nós somos livres para fazer da nossa vida o que nós bem entendermos, porque nós somos livres para viver um programa de vida que nos apraz, e jogam todo o óleo que está na lâmpada sem nenhum temor de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o peso da glória e do esplendor de Deus virá sobre todas as criaturas, e os que estiverem sustentados pela graça permanecerão de pé. Os que estiverem guiados por si cairão e serão danados ao fogo do inferno durante toda a eternidade, não porque não seja misericordioso o Senhor, mas com ódio e blasfêmia nós fomos conscientemente abandonando as práticas da fé, porque nos parecia secundário amar a Deus, porque nos parece bastar apenas vir à igreja em alguns momentos, cumprir alguns preceitos, e ainda nos atrevemos a dizer: mas afinal de contas, nós somos pessoas boas. O céu não é lugar para pessoas boas, para gente boazinha. O céu é lugar para os violentos de coração, nos disse o Senhor, nos alertou João Batista, nos disse Jesus. Aquele que não encher as suas lâmpadas com o óleo da vigilância e da oração
não entrarão nas portas para o banquete nupcial do Cordeiro, não terão o que comemorar, porque terão construído tudo nesta terra, mas esqueceram-se do céu. Eu olho para os homens, enriquecidos por dinheiro, enriquecidos por prazer. Eu olho para pessoas enriquecidas por cultura, por intelectualidade. Eu olho para os jovens, cheios de ideais revolucionários, mas pouco preocupados com a alma. Quantos domingos não dedicamos a farra, a celebrar não sei exatamente o quê, porque a nossa alma está um lixo diante de Deus. Bebedeiras e mais bebedeiras, a celebrar exatamente o quê, se a sua alma distante de Jesus, em apenas um sopro, acabou. Esses dias, encerro contando uma história pessoal. Eu estava fazendo uma análise desse contexto. O meu avô tinha 89 anos, sofria de diabetes, coração, caiu, quebrou o fêmur, fez cirurgia, não resistiu, veio a falecer com 15 dias nesse processo. Claro, era uma morte natural e esperada. Mas a minha avó era saudável, apesar de ter 83 anos. E apenas 8 meses depois, o meu tio a encontrou morta sobre a cama. Então, esses dias recentes, embora ela tenha falecido no dia 26 de abril, eu que ainda não tinha tido coragem, peguei a chave para entrar na casa dos meus avós, que para nós sempre foi um espaço de confraternização, de alegria, de celebração, de encontrarmos-nos uns aos outros. E na casa dos meus avós não se tratava de um encontro semanal, era um encontro diário. Todos os dias, entre 4 e 7 da noite, todos os filhos estavam lá, todos os dias, de segunda a segunda. Então, entrar naquela casa depois desse processo doloroso foi muito forte para mim. Eu entrei sozinho. Meus irmãos, a cena era de um filme de terror, porque o quintal estava tomado por folhas, a chuva tinha derrubado a bica e os canos da cisterna, a porta do banheiro estava quebrada, o sofá e todo o estofado que tinha dentro de casa estavam mofados, a cama com um lençol cheio de terra. Depois disso eu falei com os meus tios, eu disse: a gente precisa tomar uma providência. E aí eles foram lá, um pegava uma coisa, um pegava outra. No fundo ninguém estava interessado em nada, ninguém tinha ainda coragem de entrar para dar alguma providência, nem mesmo do ponto de vista financeiro, de alugar, de vender. Ninguém teve coragem para nada durante todo esse tempo. E eu me pus a pensar. Meu avô foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores, foi prefeito, depois vice-prefeito, candidato, foi construindo uma história com a minha avó, construiu uma família linda e maravilhosa. Nós até costumamos dizer: o único valor que nós temos é a família. Meus irmãos, pela morte, tudo foi tirado do meu avô e da minha avó. A casa, os filhos, não restou nada. E deixa eu dizer e dar uma notícia para você: tudo será tirado de você. A sua juventude lhe será tirada, a sua beleza lhe será tirada, a sua saúde lhe será tirada, os seus filhos lhe serão tirados.
tudo lhe será tirado, o seu comércio lhe será tirado, os seus lucros lhe serão tirados, a mansão que você construiu lhe será tirada, a casinha que com tanto esforço você construiu, trabalhando dia após dia, sol a sol, lhe será tirada, sem nenhuma misericórdia, tudo lhe será tirado. Não será tirada a sua fé. É tudo que você terá para apresentar diante de Deus. Um coração cheio de azeite ou um coração vazio. Abrirá para você a porta o Senhor dizendo: venha, o sofrimento acabou, celebremos eternamente as núpcias do Cordeiro. Ou fechará a porta do Senhor e de lá de dentro apenas gritará: eu não vos conheço, não conheço a sua voz, porque você foi incapaz de estabelecer com Deus uma relação. Nem vou acrescentar uma relação de amor. Quantos de nós não temos com o Senhor relação nenhuma? Somente uma aparente relação, que no fundo é devocionismo vazio de sentido, que no fundo muitas vezes é pura superstição, que no fundo é medo do inferno, mas pouco amor a Jesus. Que o Senhor nos ajude a despertarmos o nosso coração para a realidade e não sermos como as 5 virgens imprudentes, mas como aquelas 5 que tinham as suas lâmpadas acesas, despertaram do sono ao ouvir o grito da igreja que disse: ide, o noivo está chegando, e foram ao seu encontro para celebrar um amor que durante a vida inteira viveram com o seu amado. Amém.